Dando prosseguimento à nossa reunião, eu quero convidar o conferencista aqui presente, o nosso velho e querido amigo, Luiz Antônio Pedreira Gonzaga, que vai fazer uma conferência sobre estudos ornitológicos e a proteção da avifauna no Brasil. Luiz Fernando é meu velho conhecido, foi aluno e discípulo querido do professor Helmut Sick. Viveu muito tempo nas coleções do Museu Nacional e percorreu vários centros de estudos de ornitologia no Brasil. No momento, é professor de zoologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um estudioso, um homem sério, haja visto o trabalho importante que está fazendo como editor de uma das mais interessantes, das mais importantes revistas de ornitologia do Brasil e da América do Sul, a Ararajuba. Já publicado 2 volumes e o terceiro está em adiantado estado de gestação. De maneira que quero que recebam o meu amigo Luiz Gonzaga com as palmas que ele merece. Bom, eu tenho inicialmente que agradecer a toda a generosidade da apresentação do professor Hélio e, naturalmente, parabenizar o Centro de Estudos Ornitológicos por esse, não pelo evento, mas por esse marco de 10 anos de encontros regulares e essa publicação, esse boletim saindo mais regularmente do que Ararajuba. E devo dizer o seguinte, seria muito óbvio dizer que são necessários estudos ornitológicos ou um conhecimento ornitológico mais aprofundado para se fazer conservação da avifauna. De modo que eu, na verdade, não vou propriamente discorrer sobre a importância dos estudos ornitológicos para a conservação da avifauna no Brasil, mas apenas dar aqui alguns exemplos, tanto do que já se fez, como do que se está fazendo, como também do que ainda não se fez, e que é muito, em termos tanto de estudos ornitológicos quanto de conservação da avifauna no Brasil. Na verdade, os exemplos que eu vou apresentar aqui não tem nenhum juízo de mérito. Eu quero chamar a atenção que foi apenas uma seleção que eu fiz por uma familiaridade maior que eu tivesse com aqueles determinados estudos ou aquele determinado assunto. Portanto, eu espero que ninguém eventualmente se sinta esquecido, né? O assunto, obviamente, é muito amplo, muito vasto, eu teria que fazer uma seleção e fiz simplesmente, quase que por acaso ou por uma familiaridade maior minha. Então, todas as falhas e as não citações eventuais podem atribuir ao meu desconhecimento muitas vezes. Eu deixei propositalmente de fora toda a questão de estudos e conservação de aves aquáticas e de aves migratórias, porque são temas também excessivamente amplos e mais particulares. Bom, eu vou saltar, falar em estudos ornitológicos. Eu poderia começar aqui com a carta de Pero Vaz de Caminha, mas eu vou saltar para a alegria de vocês por cima de toda essa era que está bem documentada no livro que eu vi ali em cima da mesa do nosso saudoso mestre Olivério Pinto, a Ornitologia do Brasil através das Idades.
passando também pelas expedições dos séculos passados, séculos XVIII e XIX, até os nossos dias, quando a gente sabe que tem uma das avifaunas mais ricas do mundo, né? E eu me pergunto se talvez a gente tem também uma das avifaunas mais ameaçadas do mundo. E talvez seja uma das mais ameaçadas, porque, na verdade, nós estamos começando ainda a conhecer a totalidade dessa avifauna, nós ainda estamos começando a compreender a totalidade da riqueza, a importância da riqueza da avifauna brasileira, quando, na verdade, a gente está começando a fazer estudos mais aprofundados e talvez, em muitos casos, isso já esteja chegando um pouco tarde, por questões as mais variadas possíveis, né? A avifauna é muito grande e o país é muito grande e até agora nós somos ainda muito poucos interessados no estudo da ornitologia. De modo que, de certa maneira, a tese que eu vou tentar defender aqui, e a ideia básica que eu vou tentar apresentar, é de que uma das maiores ameaças, se não for a maior ameaça para a avifauna brasileira, é exatamente a falta de informação. Falta de informação nos mais diferentes níveis, começando do nível mais básico de a gente ainda não saber com precisão exatamente nem quais são todas as espécies que nós temos, como indo até informação sobre biologia mais detalhada de cada uma dessas espécies. E muito desconhecimento também sobre muitas e extensas áreas, né? Bom, eu vou tentar então fazer aqui uma apresentação relativamente breve. Eu estou olhando agora, são 15 para as 9 já. Eu tenho medo de não conseguir deixar depois vocês terem algum ânimo ainda para a gente debater alguma coisa, mas eu prometo que vou me esforçar. Podemos começar com a projeção? Em 1986, entre 1986 e 1992, eu participei desse projeto, de um projeto que resultou na publicação em 1992 desse livro, Aves Ameaçadas das Américas. Faz parte da série dos livros vermelhos de espécies ameaçadas do mundo, publicada pela IUCN, né? No caso, os livros de aves ameaçadas, em conjunto com o Conselho Internacional para a Preservação das Aves. Durante a preparação desse trabalho, o que a gente percebeu claramente foi esse aspecto que eu ressaltei. Uma falta muito grande de informações, pelo menos informações publicadas. Mas nós descobrimos que havia muita informação não publicada, tanto em museus, quanto em uma rede de colaboradores com os quais a gente trabalhou e com quem a gente se correspondeu, né, durante esse tempo. O livro, na verdade, como a gente diz na sessão de agradecimentos, é, na verdade, uma obra que teria sido impossível ter o nível de detalhamento que a gente buscou ou procurou alcançar, se não fosse a quantidade enorme de colaboradores, de pessoas que generosamente forneceram informações. E mais do que isso, muita gente, sabendo que estava se processando a preparação desse livro, se lançou ao campo com muito entusiasmo, buscando especificamente conseguir informação nova que pudesse ser enviada para ainda colaborar, né? De modo que vocês vejam, no final é uma lista enorme, aí vai só da letra A à letra D,
o número de pessoas que a gente agradece no livro funcionou como colaboradores. O princípio básico que a gente adotou na elaboração desse livro de espécies ameaçadas foi reunir toda e qualquer informação, quer dizer, na verdade, toda a informação disponível, onde quer que ela estivesse, e buscando distribuir essa informação em tópicos sempre padronizados por cada espécie. Então, com toda a informação sobre distribuição da espécie, informação sobre população, tendências de aumento ou declínio, números, censos, quando fossem conhecidos, informações sobre a biologia, aspectos de ecologia em geral, formas de ameaça específicas para cada uma das espécies, medidas de conservação já tomadas, medidas de conservação sendo propostas. Para cada uma das espécies, então, foi seguido, ou foi buscado isso, e o objetivo foi fazer realmente uma compilação exaustiva, retrospectiva da literatura. Bom, por quê? Exatamente por causa da convicção de que muitas decisões sobre conservação eram tomadas e continuavam a ser tomadas sem um necessário embasamento de ter toda a informação reunida para uma decisão mais correta. Quer dizer, na verdade, o nosso objetivo final é que esse livro servisse tanto para se identificar as falhas de conhecimento, como para que se pudesse tomar decisões em termos de decidir prioridades, em termos de conservação de espécies ou de áreas, etc. Bom, é lógico que a informação que se tem, o conhecimento que se tem sobre a maioria dessas espécies raras e ameaçadas é muito pouco, porque a gente não conhece bem nem mesmo espécies como o pardal. Eu sugiro a vocês fazerem um levantamento sobre o que se estudou sobre pardal no Brasil, e vocês vão ficar frustrados de ver que realmente é muito pouco o que se conhece sobre detalhes mesmo da biologia do pardal. Bom, mas vocês vão dizer, pardal é bem estudado na Europa, etc., lógico. Até talvez por isso mesmo, pelo fato de ser uma espécie introduzida, ele despertou um certo interesse de alguns ornitólogos que publicaram alguma coisa sobre o pardal. Mas nós temos inúmeras espécies autóctones, endêmicas da nossa avifauna, e tão fantásticas quanto, por exemplo, o tia-sangue, sobre as quais a gente sabe igualmente nada. Sabe que existe, sabe mais ou menos onde vive, mas é muito pouco o que a gente realmente conhece sobre a grande maioria das espécies, mesmo espécies relativamente comuns. Já o professor Sick, no seu livro Ornitologia Brasileira, agora com uma edição em inglês, recém-publicada nos Estados Unidos, ele menciona isso num dos tópicos da introdução do seu livro. Ele chama a atenção que era o próprio interesse dele, que foi mais um naturalista interessado em todos os aspectos biológicos das aves, também interessado em outros animais. Ele chama a atenção para que é necessário fazer mais estudos de life history, de história natural das nossas aves, seguindo um modelo como foi feito por alguns autores para muitas espécies, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Bom, das espécies que aparecem nesse livro vermelho, das nossas espécies mais raras, eu vou mencionar agora alguns exemplos de algumas poucas que despertaram interesse a ponto de se estudar um pouquinho mais. Uma dessas espécies é o papagaio de cara roxa, Amazona brasiliensis, com uma distribuição extremamente restrita ao sul do estado de São Paulo e estado do Paraná, na Baía de Paranaguá. Essa espécie foi estudada pelo Pedro Scherer Neto, de Curitiba, que fez a sua tese de mestrado com a espécie, fazendo censos da espécie nas ilhas dessa baía, estudando alguma coisa sobre a alimentação desse papagaio, alguma coisa sobre o ambiente de nidificação, também acompanhando alguma coisa sobre
a própria reprodução de Amazona brasiliensis. O Amazona prétri, papagaio charão, é exclusivo das regiões de Pinheiros, de Araucária, né, do Rio Grande do Sul, do extremo sul do Brasil. Esse papagaio, por um acaso, foi descoberto na década de 70, que ele fazia grandes concentrações para dormir em certos capões de Araucária, né, em certa região do Rio Grande do Sul. Essa área que tinha dezenas de milhares, chegaram a ser contadas dezenas de milhares de papagaios convergindo para esses capões, foi transformada numa estação ecológica ainda naquela década de 70. E daí em diante se continuou a fazer censos dessa espécie lá. Na verdade, essas áreas eram apenas usadas como dormitório, mas sempre se conheceu muito pouco sobre as áreas de reprodução da espécie e sobre a reprodução da espécie. E até hoje, o conhecimento que se tem é muito pouco. Eu me lembro agora, no momento, de um trabalho publicado pelo Flávio Silva sobre observação de 2 ninhos de Amazona prétri, que era numa área mais no litoral, em mata, não mata de araucária, mata latifoliada, mais para o litoral. Bom, e nos últimos anos, sempre se continuando a fazer censo da espécie, notou-se um declínio muito grande dessas populações, quer dizer, parecendo ou que a população realmente declinou ou que ela passou a usar outros capões, né, mostrando assim como que a proteção, às vezes, de uma determinada área, num caso desse, de uma espécie que pode ser nômade ou de tempos em tempos seguindo ciclos, a gente não sabe de quê, pode ser bastante relativa a proteção num caso desse. Na década de 80, 1985, a gente fez um estudozinho muito pequeno sobre o mutum Crax Blumenbach, nessa reserva da Companhia Vale do Rio Doce, em Linhares. Eu vou voltar a falar dessa reserva mais tarde. E aí está um macho do mutum do Sudeste. E, na verdade, o nosso objetivo era simplesmente fazer um censo da espécie nessa reserva. Essa reserva da Companhia Vale do Rio Doce, ela é contígua à Reserva Biológica Federal de Soretama, que fica para o outro lado da estrada ali, onde também ocorre Crax Blumenbach. Acontece que a grande vantagem da reserva da Companhia Vale do Rio Doce, não só para um estudo como esse, como muitos outros estudos, é que ela é muito bem protegida, com um sistema de guardas muito bom e, principalmente, com um bom sistema de estradas cortando a reserva inteira. São 22 mil hectares de mata, somados aos 20 mil hectares de Soretama, formam quase que o que restou de mata atlântica no estado do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce. E então, o que na verdade nós fizemos, em um período de 3 semanas, foi um censo ao longo das estradas, fazendo percursos metódicos e registrando os mutuns de madrugada, que é muito fácil ver os mutuns de manhã cedinho, quando eles chegam na beira da estrada, ou se escuta eles vocalizando, isso na época apropriada. Nós chegamos a um mapinha com uma população relativamente pequena de mutuns, e é evidente que provavelmente isso não reflete a totalidade da população de mutuns na reserva, porque tem áreas imensas, blocos imensos de mata, que é possível que tenha mais mutuns lá por dentro que não estão chegando à beira da estrada. Eu só quero chamar a atenção que isso seria uma área esplêndida para fazer um estudo, por exemplo, usando radiotelemetria, né? Fazendo estudo não só da população de mutuns, como também analisando, por exemplo, a alimentação dos mutuns ao longo do ano, associado a um acompanhamento fenológico das plantas que servem de alimentação, ver quando frutificam, como que ele pode eventualmente agir como dispersor. Seria uma área excelente, chegou-se até na época a pensar em desenvolver um projeto conjunto com a Universidade de Edimburgo, mas isso nunca foi adiante, continua aí como um potencial grande.
essa reserva de Linhares é praticamente, junto com o de Soretama, praticamente o último reduto da espécie no mundo, né? A gente tem notícias de ocorrência de mutum em outras reservas, outros parques, mas certamente não tão grandes as populações. Um outro exemplo de um estudo interessante foi as observações feitas por esse alemão, Bartmann, sobre mergos octocetáceos, o pato mergulhador, né, no Parque Nacional da Serra da Canastra. Ele, depois de muitos anos que tinha trabalhado lá na Serra da Canastra, ele finalmente publicou as suas observações, inclusive com observações sobre reprodução da espécie na Serra da Canastra, que é um lugar também excelente para se observar a espécie. E um dos poucos lugares certos no Brasil onde se pode encontrar a espécie. Mais tarde, o Carlos Yamashita fez registro de mergos octocetáceos no Parque da Chapada dos Veadeiros, mas são pouquíssimos os lugares, até mesmo em toda a sua área de distribuição, onde a gente não encontra esse pato.